Oi, pessoal. Bem-vindos a essa nossa conversa focada, pensada especialmente para quem está na jornada do curso de Técnico em Segurança do Trabalho. Hoje a gente vai mergulhar num material de formação bem completo. Vamos desde os fundamentos, lá da história, até, olha, o que está vindo por aí na área de SST. A ideia aqui é extrair o essencial mesmo, sabe? Aquilo que forma a base, a espinha dorsal dessa profissão que é tão vital. Pensem nisso como um guia rápido, um bate-papo sobre os pontos cruciais que todo futuro técnico precisa ter, assim, na ponta da língua. Exatamente. E, mais do que só listar um monte de informação, o legal é a gente conectar os pontos, né? Tipo, como é que a história da segurança aqui no Brasil influencia a lei que a gente usa hoje? Ou então, como aquelas ferramentas que o técnico usa lá no campo, sei lá, um mapa de riscos, como isso se encaixa num sistema maior, tipo uma ISO 45001? Entender essas conexões é que faz a diferença na prática, né? É o que transforma a teoria em ação eficaz. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Pelo começo, né, a história. Segurança do trabalho no Brasil. Não surgiu do nada, certo? A gente tem raízes importantes lá na CLT, de 1943, um marco, mas o grande divisor de águas mesmo, como o material bem aponta, foram as normas regulamentadoras, as NRs, lá em 1978, a Portaria 3.214. Uhum. E me interessante é ver essa evolução que o material mostra. Saímos de uma visão que era muito focada só em punir depois que o acidente acontecia, para uma abordagem mais estratégica, mais focada em prevenir. Exato. E nesse começo é fundamental dominar os conceitos básicos, né? Por exemplo, o que a lei define como acidente de trabalho? A Lei 8.213, lá de 91, ela diz que é aquele que acontece pelo exercício do trabalho e que causa uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Certo, lesão ou perturbação. Isso. E a doença ocupacional? É aquela que está ligada diretamente com a atividade que a pessoa faz. Outro ponto-chave que às vezes confunde é diferenciar risco ambiental de fator de insegurança. Boa. Qual a diferença-chave aí? Pensa assim, o risco ambiental é o agente em si, o ruído alto, o produto químico, o vírus. É o perigo. Já o fator de insegurança é a condição que permite o contato com esse risco. Ah, entendi. Tipo uma máquina sem proteção ou um chão escorregadio. Exatamente. É a condição insegura. Entender isso é a base do olhar prevencionista moderno. A gente foca em evitar que o problema aconteça, mesmo que não gere uma lesão logo de cara. O objetivo não é achar culpado, é proteger as pessoas. Faz todo sentido. E falando nas NRs, o material destaca algumas como, assim, essenciais. É quase um kit básico que todo técnico tem que ter na mão, né? Com certeza. Se a gente pudesse resumir, tem algumas que são a base de tudo. A NR1, de disposições gerais, que agora integra o PGR, né? Ela é o guarda-chuva. Sim, a base. Aí tem a NR5, da CIPA, fundamental para a participação dos trabalhadores. A NR6, GPI, que todo mundo conhece. A NR7, do PCMSO, controle médico. Não pode faltar. E a NR9, que mesmo atualizada com o PGR, o conceito dela de avaliar e prevenir os riscos ambientais continua super importante. Aí, claro, a NR4 do SESMIT, o serviço especializado. Dominar essas é como ter o canivete suíço da segurança. Gostei da analogia do canivete suíço. E essas normas, elas não são só regras, né? Elas definem papéis bem claros. O empregador, por exemplo. A lei diz que ele tem que fornecer os EPIs adequados ao risco. Adequados, sim, importante isso. Sim, não é qualquer EPI. Tem que implementar os programas como o PGR e o PCMSO, dar treinamento eficaz e, olha, um ponto crucial, manter toda a documentação em dia. E o trabalhador? O trabalhador também tem a parte dele, claro. Usar o EPI corretamente, seguir os procedimentos de segurança que foram ensinados, participar dos treinamentos e algo super importante, comunicar qualquer situação de risco que ele veja. Essa comunicação é via de mão dupla, então. Totalmente. E olha uma dica prática que o material reforça muito.
A falta de documento comprovando essas ações, tipo lista de presença de treinamento, ficha de entrega de EPIs assinada, é uma das maiores causas de multa, de autuação. Então, registrar tudo, documentar é parte essencial do trabalho do técnico. Entendido. Base legal, conceitos, responsabilidades, tudo claro. Mas, assim, como isso vira prática? Lá no dia a dia, no chão de fábrica, no canteiro, no escritório, como o técnico realmente gerencia esses riscos? Bom, o processo de gerenciar riscos, segundo o material, segue uma lógica, um ciclo. Primeiro, você tem que identificar os perigos. O que ali pode causar dano. O primeiro passo, encontrar o problema. Isso. Depois vem a análise desses perigos. E aí pode ser qualitativa, tipo avaliando a chance de acontecer e a gravidade, ou quantitativa, quando você mede mesmo, sabe? Nível de ruído, concentração de poeira. Medir para ter dados concretos. Exato. Com isso na mão, você classifica os riscos, para saber quais atacar primeiro, né? Onde o bicho pega mais. Daí você define as medidas de controle. O que fazer para reduzir ou eliminar aquele risco. E por fim, mas não menos importante, o acompanhamento. Para ver se funcionou. Isso. Para ver se as medidas estão funcionando e se não apareceu nenhum risco novo. É um ciclo contínuo de melhoria. PDCA, né? Planejar, fazer, checar, agir. E nesse processo todo, tem uma ferramenta que é super conhecida, bem visual, que é o mapa de riscos, né? Ah, sim. O mapa de riscos, ele é muito poderoso porque ele comunica de um jeito simples e direto onde estão os perigos. Usa aquelas cores padrão que todo mundo aprende, verde para risco físico. Ruído, calor, vibração. Isso, vermelho para químico. Poeira, fumo, gás, marrom para biológico, vírus, bactéria, fungo, amarelo para ergonômico, esforço repetitivo, postura ruim, e azul para risco de acidente, máquina perigosa, chance de queda, eletricidade. É quase um semáforo de perigos no ambiente de trabalho? Exatamente. E para fazer ele, que classicamente é uma tarefa da CIPA com o apoio do SESMIT, você pega a planta baixa do lugar, conversa muito com os trabalhadores, porque ninguém conhece os riscos da área melhor que eles, e aí você indica no mapa onde está cada risco e qual a intensidade dele, geralmente com círculos de tamanhos diferentes, pequeno, médio, grande. Ver o mapa ali na parede ajuda a manter todo mundo mais alerta. Legal. E aí, identificamos o risco, vimos no mapa, como a gente decide o que fazer? O material fala de uma tal de hierarquia de controles. Como funciona isso? Sim, e seguir essa hierarquia é, fundamental. É a estratégia mais eficaz. A prioridade número 1, o sonho, é sempre tentar eliminar o risco. Acabar com a fonte do perigo. Tirar o problema pela raiz. Exatamente. Mas vamos ser sinceros, né? Nem sempre isso é possível. Principalmente em processos que já existem há tempos. Imagino que seja o mais difícil na prática, eliminar completamente. É um desafio grande, muitas vezes inviável técnica ou economicamente. Por isso a hierarquia continua. Se não dá para eliminar, o próximo passo são os controles de engenharia, ou seja, as proteções coletivas, os EPCs. Tipo o quê, por exemplo? Tipo enclausurar uma máquina que faz muito barulho, instalar um sistema de ventilação para tirar fumaça, colocar guarda-corpo para evitar queda. É proteger o ambiente. Entendi, proteger todo mundo de uma vez. Isso. Se mesmo isso não for suficiente ou não for viável, aí a gente vai para os controles administrativos, que são o quê? Mudanças nos procedimentos de trabalho, fazer rodízio de função para diminuir a exposição, colocar mais sinalização, dar mais treinamento específico. Mexer na organização do trabalho. Exato. E só lá no final da fila, como última barreira de defesa, é que a gente recorre ao EPI, o equipamento de proteção individual. Quer dizer que o EPI é o último recurso. Muita gente acha que é o primeiro. Pois é, mas a lógica da prevenção eficaz diz que ele é o último, porque ele protege só o indivíduo e depende muito do uso correto da manutenção. O ideal é controlar o risco na fonte ou no ambiente. O material até cita um caso real bem bacana. Ah, conta aí.
Uma empresa que conseguiu reduzir em 70% os acidentes nas mãos. 70%. Como? Implementando um programa focado em luvas, escolher a luva certa para cada tarefa, garantir a troca periódica e dar treinamento específico sobre como usar e cuidar. Isso mostra o impacto de uma gestão focada que segue a hierarquia e garante que o EPI, quando necessário, seja usado direito. Faz toda a diferença mesmo. Entendi a hierarquia. E além do mapa e dessa hierarquia, que outras ferramentas o técnico usa ali no dia a dia, no campo? Tem várias técnicas de campo que são essenciais. As inspeções de segurança, por exemplo, é o técnico ir lá com um olhar treinado, um checklist talvez, e verificar coisas práticas. Tipo o quê? Tipo a organização e limpeza do ambiente, aquele famoso 5S, ajuda muito nisso. Olhar o estado das máquinas, das ferramentas, conferir se o pessoal está usando os EPIs corretamente, se a sinalização está no lugar certo, visível, se a iluminação está boa. É o olho clínico no ambiente. É o básico bem feito, né? Exatamente. E outra ferramenta que é super eficaz e relativamente simples de implementar é o DDS, o Diálogo Diário de Segurança. O DDS. Aquelas conversinhas rápidas antes de começar o trabalho? Isso. Coisa de 5, 10, no máximo 15 minutos, antes de começar o turno. O tema pode variar todo dia, como usar direito um EPI específico, dicas para evitar queda, como levantar peso sem ferrar a coluna, até relembrar o que fazer em caso de um corte pequeno, primeiros socorros básicos. Parece simples, mas funciona. Funciona muito. Pode parecer pouca coisa, mas manter a segurança na pauta todo santo dia, naquela conversa rápida, cria uma cultura, sabe? Vai reforçando a importância daquilo. Lembro de um DDS sobre organização de cabos no chão que pareceu meio bobo na hora, mas na mesma semana evitou um tropeção feio que podia ter dado problema sério. Às vezes, o básico bem feito, comunicado todo dia, salva vidas. É a constância, né? Martelar na mesma tecla. Bom, essas ferramentas práticas são a base do dia a dia. Mas como é que a gente conecta tudo isso numa visão mais ampla, numa gestão mais organizada, mais sistêmica? O material fala bastante da ISO 45001. Isso não acaba sendo só mais papel, mais burocracia para a empresa? Como que ela muda o jogo de verdade? Ótima pergunta. É muito fácil cair nessa ideia de que normas como a ISO 45001 e o material até menciona a versão atualizada de 2024 são só para gerar papelada. Mas a proposta dela é justamente o contrário, sabe? Como assim? Ela oferece uma estrutura, um esqueleto internacional para montar um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, o SGSSO, que seja integrado com a gestão geral do negócio. O pulo do gato, e aqui fica bem interessante mesmo, é que a ISO 45001 exige um envolvimento forte da alta direção. Não é só coisa do SESMIT. A diretoria tem que estar junto. Tem que estar junto. Ela foca muito em melhoria contínua, naquele ciclo PDCA que falamos, adota uma abordagem baseada em riscos e oportunidades e dá um peso enorme para a consulta e participação dos trabalhadores. Ou seja, a segurança deixa de ser vista só como um custo ou um departamento isolado e passa a ser parte da estratégia da empresa. É pensar SST no nível estratégico. Entendi. Então ela não vem para substituir as nossas NRs, mas para trabalhar junto com elas. Como se fosse um complemento. Exatamente. O que é fascinante aqui é justamente isso. Como elas se complementam perfeitamente. A ISO 45000 dá o como gerenciar. Ela dá a estrutura do sistema, o método. Enquanto as NRs brasileiras detalham muito do o que fazer, sabe? Os requisitos técnicos específicos para a nossa realidade aqui. Pode dar um exemplo dessa integração? Claro. Pensa no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos que a NR1 exige. Ele alimenta diretamente a parte da ISO que pede para identificar perigos e avaliar riscos. É a base. Certo. Ou o PCMSO, da NR7. Ele fornece dados de saúde dos trabalhadores, que são indicadores-chave de desempenho para o sistema ISO. Ajuda a monitorar se as ações estão tendo efeito na saúde do pessoal. E a CIPA? Onde ela entra nisso? A CIPA, da NR5,
É um mecanismo perfeito para atender o requisito da ISO sobre consulta e participação dos trabalhadores. É o canal formal para isso. Então, veja, uma norma, a ISO, dá a estrutura de gestão global e as outras, as NRs, trazem os detalhes técnicos e legais do nosso contexto. Uma coisa fortalece a outra. Falando na CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, importante lembrar dessa nova atribuição dela, né? Regulamentada pela NR5. É fundamental entender como ela funciona, essa questão da composição meio a meio. Isso, a composição paritária é a alma da CIPA. Metade dos membros representa o empregador, eles são indicados pela empresa, e a outra metade representa os empregados. Esses são eleitos pelos colegas, em votação secreta, o que garante a legitimidade. E o que a CIPA faz na prática? Quais são as tarefas dela? As atribuições são bem concretas e importantes. Elaborar um mapa de riscos, como a gente já falou, criar um plano de trabalho anual com ações preventivas planejadas, fazer verificações periódicas nos ambientes para ver se está tudo ok, identificar novos riscos. Investigar acidentes também, né? Sim, investigar ou acompanhar investigações de acidentes e doenças do trabalho e organizar a famosa CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é um momento super importante para mobilizar, para conscientizar, para reforçar a cultura de segurança. E agora, claro, também tem a atribuição de atuar na prevenção e no combate ao assédio moral e sexual no trabalho. Uma função nova e muito relevante. Bastante coisa para a CIPA fazer. E com tudo isso acontecendo, CIPA ativa, SESMIT trabalhando, programas rodando, talvez até um sistema ISO implementado, como a gente sabe se está dando resultado? Como mede se a segurança está melhorando ou não? Os números ajudam a gente a sair do achismo e a entender a realidade, direcionar melhor os esforços. O material destaca duas taxas que são clássicas, assim, essenciais. A taxa de frequência, TF, e a taxa de gravidade, TG. TF e TG. Como elas funcionam, basicamente? A TF, de frequência, mede quantos acidentes com afastamento aconteceram para cada 1 milhão de horas que o pessoal trabalhou. Dá uma ideia da frequência com que os acidentes estão ocorrendo. Entendi. E a TG? A TG, de gravidade, mede quantos dias de trabalho foram perdidos por causa desses acidentes. E aí entram também os dias debitados, que são os valores padrão para casos de morte ou incapacidade permanente, também para cada 1 milhão de horas trabalhadas. Ela dá uma ideia do impacto, da severidade desses acidentes. Ah, então não basta só contar quantos acidentes tiveram. Não. Imagina 2 fábricas. Cada uma teve, 10 acidentes com afastamento no ano. Olhando só o número absoluto, parecem iguais, né? Sim. Mas a TG pode mostrar que uma delas teve muito mais horas trabalhadas, então, proporcionalmente, ela foi mais segura. E a TF pode mostrar que na outra fábrica, esses 10 acidentes foram bem mais graves, geraram muito mais dias perdidos. Talvez indique um problema mais sério ali para investigar. As taxas dão uma visão mais completa, mais precisa do desempenho. Entendi. Conta uma história mais profunda. E para fechar essa parte da gestão, né, nenhum planejamento está completo sem pensar no "e se der ruim", nas emergências. Exatamente. Prevenir é o foco, mas tem que estar preparado para responder se algo acontecer. Por isso, o plano de ação e emergência, que o módulo 9 aborda, é vital. O que não pode faltar nesse plano? Tem alguns componentes essenciais. Primeiro, rotas de fuga bem sinalizadas, sempre livres, desobstruídas. Um ponto de encontro seguro que todo mundo saiba onde é. Uma brigada de emergência treinada, o tamanho dela depende do risco, conforme a NR23. Os brigadistas. Isso. Equipamentos de combate a incêndio, como extintores, hidrantes, sempre inspecionados e prontos para usar. E, claro, procedimentos bem claros sobre como evacuar o local, quem faz o quê e como prestar os primeiros socorros aí, conecta com a NR7 também. E não adianta ter o plano só no papel, né? De jeito nenhum. Tem que testar. Fazer simulados periódicos é fundamental para ver se funciona na prática, se as pessoas sabem o que fazer, se a brigada está afiada. A prática leva à perfeição, ou pelo menos a uma resposta mais eficaz na hora H. Certo.
Cobrimos então a história, os conceitos, as NRs, a prática do gerenciamento, as ferramentas como o mapa de risco e DDS, a gestão mais ampla com ISO e CIPA, as estatísticas e até o plano de emergência. Ufa! Bastante coisa, né? É uma área bem completa. Muito. Agora, vamos dar uma olhada para o futuro. Para onde a área de segurança e saúde no trabalho está caminhando? Quais são as tendências que o material aponta para quem está entrando na área agora? Olha, o futuro da SST parece ser bem tecnológico e integrado. O material aponta algumas tendências fortes. Uma delas é a digitalização. Tecnologia na segurança? Como assim? Pensa em sensores, tipo IoT, Internet das Coisas, monitorando níveis de gás ou ruído em tempo real. Ou aqueles dispositivos vestíveis, os wearables, que podem alertar o trabalhador se ele está com uma postura ruim por muito tempo ou se foi exposto a uma vibração excessiva. Dados em tempo real para prevenir. Exato. Outro ponto que está crescendo muito é o foco nos fatores psicossociais. Não basta só evitar o acidente físico, a queda, o corte. É preciso olhar para a saúde mental. Gestão de estresse, burnout, assédio. Justamente. Gerenciar o estresse no trabalho, promover um ambiente mentalmente saudável, prevenir o burnout, combater o assédio. Isso está cada vez mais na pauta da SST. Que bom. E tem mais. Sim, tem uma integração cada vez maior com a sustentabilidade e com a agenda ESG, ambiental, social e governança. A segurança e a saúde do trabalhador entram forte no S do social. Empresas sérias estão vendo que cuidar das pessoas é parte essencial de ser sustentável. Faz todo sentido. E por fim, tem a ideia da prevenção 4.0. Que é usar análise de dados tipo analytics, inteligência artificial, talvez, para tentar prever onde os riscos são maiores, onde um acidente tem mais chance de acontecer e agir antes que aconteça. É usar dados para ser mais proativo ainda. Uau! Digitalização, psicossocial, ISG, prevenção 4.0, isso muda bastante o que se espera do profissional, imagino. O que o técnico de hoje, o estudante que está ouvindo a gente, precisa desenvolver para estar pronto para esse futuro? Muda sim, e muito. O conhecimento técnico sólido em SST, as NRs, os riscos, isso continua sendo a base, claro, indispensável. Mas só isso não vai bastar. O que mais entra na conta? Outras competências ganham um peso enorme. Habilidade em gestão de projetos, por exemplo, para implementar essas melhorias, essas novas tecnologias, precisa saber gerenciar um projeto. Não é só saber a norma, é saber implementar a solução. Exato. O domínio de ferramentas digitais e a capacidade de análise de dados vão ser cruciais para lidar com a digitalização e a prevenção 4.0. Não precisa virar um cientista de dados, mas tem que entender o básico, saber usar as ferramentas. Se sentir confortável com tecnologia e números. Isso. E talvez o mais importante de tudo, fortes habilidades de liderança e comunicação, para engajar todo mundo na cultura de segurança, desde a diretoria até o chão de fábrica, para conversar sobre temas delicados como saúde mental, para influenciar, para convencer. Liderança e comunicação como diferenciais. Com certeza. E aí surge uma questão importante, né? Como quem está se formando agora pode se preparar para isso tudo? A resposta, eu acho, está na mentalidade de aprendizado contínuo. Tem que ser curioso, buscar curso, ler artigo, se atualizar sempre, não só na parte técnica, mas nessas novas competências também. A formação não acaba com o diploma. É uma visão muito bacana e até inspiradora. A mensagem final que o material parece passar, então, é que o técnico em segurança não é só um fiscal de norma, né? É um agente de transformação. Exatamente essa palavra. Um profissional que junta o conhecimento técnico com uma visão de gestão e principalmente com a capacidade de influenciar pessoas. Tudo isso para criar ambientes de trabalho que não sejam só livres de acidentes, mas que promovam ativamente a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, resumindo, o que tudo isso significa na prática para quem está começando a carreira de técnico em segurança? Significa que é uma profissão que vai muito, muito além de preencher papel e verificar se o pessoal está usando EPI. É sobre ser um profissional estratégico,
que usa dados, que usa tecnologia, que tem habilidade para liderar, para comunicar a importância da segurança e do bem-estar em todos os níveis da empresa. O objetivo final é ajudar a construir locais de trabalho onde as pessoas se sintam seguras, se sintam saudáveis e, como consequência, sejam mais produtivas, mais engajadas. Perfeito. E eu deixaria aqui uma reflexão final, talvez uma provocação para quem está começando essa jornada. O grande desafio para o profissional de SST do futuro não vai ser só reagir a um acidente que aconteceu ou só garantir que a empresa cumpra a lei. Isso é o básico. A pergunta que a gente precisa começar a se fazer é: como é que a gente pode usar proativamente a tecnologia, os dados e uma compreensão mais profunda dos fatores psicossociais, não apenas para prevenir o dano, a lesão, a doença, mas para ativamente construir e promover o bem-estar holístico do trabalhador no mundo do trabalho que está mudando tão rápido. É um desafio e tanto, né? Um desafio enorme e uma reflexão excelente para a gente terminar. E olha, para quem quer continuar se aprofundando nesses temas, especialmente nessa parte mais prática de aplicação das leis, das normas, dos sistemas de gestão de forma integrada, tem uma dica muito boa. Vale a pena acompanhar o trabalho do Silvio Batista. Ele é advogado, especialista na área e também auditor líder em sistema de gestão integrada. Ele tem um canal no YouTube, o @SilvioBatistaP. O conteúdo lá é muito relevante, muito prático, focado em SST e gestão. Fica a dica, @SilvioBatistaP. Bom, pessoal, esperamos que essa nossa conversa sobre esse material de formação tenha sido útil, tenha sido esclarecedora para a jornada de formação de todos. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, pessoal, e sucesso nos estudos e na carreira. Até a próxima.